Estamos no 6º elo desta campanha Proteja a Sua Família. Nessa noite eu quero pedir que o Espírito Santo possa nos usar com graça, com unção, com a autoridade do Espírito Santo, para que seja uma noite onde Deus possa revelar os seus mistérios, para que a sua família seja salva. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18. Primeiro Samuel, capítulo 25, versículo 18. Dá glória aí, irmãos. Vamos de sol hoje. Ai, Deus. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18. A palavra vai dizer assim: então Abigail correu. Até aí nós vamos ler a palavra, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Diz aí para o seu irmão: quanto vale a sua família? Fala para 3 aí, para perguntar mesmo. Quanto vale a sua família? Quanto você está disposto a livrar a sua família? Esse é o tema da mensagem que nós queremos ministrar essa noite. Eu queria que você, num ato profético, desse um tapinha na mão desse irmão que está do seu lado aí e fala para ele assim: corra. Fala: corra. Corra. Salve a sua família. Queridos, nós estamos vivendo em dias que o mal está organizado para destruir a família. Acredito eu que nunca vivemos em dias tão difíceis para se consolidar uma família, aonde o mal está totalmente organizado para destruir filhos, pais e casamentos, para que essa instituição fosse uma instituição falida. Há um conceito hoje que a família está com seus valores completamente invertidos, mas nós temos uma voz profética no meio dessa sociedade para dizer que a nossa família será uma família protegida por Deus. A nossa família não será destruída por nenhuma hoste do mal ou nenhuma investida de Satanás contra nós. Deus guardará a nossa casa. Eu quero começar a profetizar nessa terça profética: proteja a sua família. O ano de 2024 será marcado por ações do Senhor extraordinárias no meio da sua casa. Eu quero declarar para você que nenhum mal chegará à sua tenda. Eu quero declarar sobre você: o inimigo não terá acesso a seus filhos, a seu casamento, porque tem intervenção do céu chegando para você para 2024. Estamos em 7 terça-feira dizendo algo para você: a sua família é bênção do Senhor. Amém? O que você é capaz de fazer para proteger sua casa? Eu fico imaginando, se os filhos soubessem o que nós somos capazes para fazer por eles, eles entenderiam muito mais o nosso zelo e o nosso amor por eles. Se um filho soubesse a força que uma mãe tem para proteger o seu filho, a força que um pai tem para proteger a sua casa, eu acredito que a casa seria um lar de reconhecimento e de gratidão
pelas ações que esse pai, que essa mãe, que esse sacerdote, que essa mulher é capaz de fazer. Nós nos reinventamos, nós nos sacrificamos por nossos filhos e pela nossa casa. Somos capazes de passar noites acordadas, somos capazes de enfrentar qualquer tipo de pessoa ou de gente, para que a nossa casa seja protegida. Estava em Belo Horizonte esse final de semana, meu carro estragou na Dom Pedro, no começo da rua, lotado de craqueiro. A Glaucia e o Heitor ficou dentro do carro. Eu saí de dentro do carro e comecei a rodar em volta do carro, ficar em volta, dizendo assim: aqui eles não vão tocar. Confiado no Senhor, mas se a fé faltasse, o braço ia entrar, irmãos. Não escandalize com o pregador. Porque nós somos capazes de enfrentar qualquer circunstância para proteger a nossa casa. E eu quero te contar uma história que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, para que você entenda o que uma mulher fez para salvar a sua casa. A Bíblia conta que Davi estava em batalha, e ao passar pelas terras de Nabal, Davi, o rei, se lembra de todos os feitos que ele tinha feito pela casa de Nabal. E aqui uma coisa mexeu comigo: o rei não esquece do que ele fez por você. Você esquece. Você tem dificuldade de construir um memorial de gratidão. Nós temos dificuldade de construir um memorial dos feitos de Deus em nossa história. Mas o rei lembra de cada livramento que ele te deu, de cada socorro bem presente que ele foi na sua vida, de cada intervenção que ele fez dentro da sua história, de cada perdão que ele estabeleceu sobre a sua vida, de cada graça que se manifestou, de cada misericórdia que foi estabelecida na sua casa, na sua vida. Ele conta em detalhes as ações que ele fez. E o rei lembrou. Ele disse: olha, eu guardei essa casa, o meu exército zelou por esse lar. Um do exército levanta para Davi e diz assim: enquanto nós estávamos aqui, nenhuma ovelha dele sumiu. A casa dele foi toda protegida, Davi. Nós ficamos aqui e zelamos pelo lar dele. Davi olha e diz assim: então vai lá, porque nós estamos em batalha, estamos vivendo dias difíceis. E pede para Nabal arrumar alimento, água e repouso para nós, para que assim possamos renovar as nossas forças e continuar na caminhada. Os mensageiros vão até Nabal, chega até Nabal e diz assim: Nabal, Davi mandou uma mensagem para você. Ele disse para que você preparasse alimento para nós, nos desse um lugar de repouso para nós descansarmos, a nossa tropa, para que assim encontrasse refrigério diante das batalhas. A Bíblia diz que Nabal olhou e desprezou as palavras do mensageiro. Desprezou de tal maneira que ele disse assim para o mensageiro: eu alimentar exército de Davi, filho de Jessé, eu gastar da minha carne, do meu pão, para alimentar um exército desse? Nunca eu vou fazer isso. E quando Nabal dá essas palavras, a Bíblia vai dizer que os mensageiros voltam com a palavra que foi entregue. E ali abriu uma porta de maldição sobre a casa de Davi. Porque a ingratidão, ela tem memória curta. A ingratidão, ela abre um portal de injustiça na vida de pessoas. A ingratidão tem o poder de ferir tanto as pessoas, que elas se fecham
por tamanha ingratidão vivida, ao ponto de não querer se relacionar e abençoar ninguém pela ferida da ingratidão no seu coração. A ingratidão, eu anotei algumas coisas que eu queria compartilhar sobre a ingratidão para você. A ingratidão, ela fere pessoas. Nabal, ele aborta a bênção do reconhecimento naquele momento, porque o reconhecimento é uma chave. E o que Nabal não sabia é que o ingrato, ele é tão amaldiçoado que toda ingratidão ela traz um ônus para dentro da pessoa. Porque a verdade que você precisa de entender é que o sucesso de um ingrato, ele é temporal. É só por um período, é só por um tempo. O que você precisa de entender é que uma sentença é liberada para a casa de Nabal, porque toda ingratidão, ela passa pela maldição na história da vida do homem. Quando Davi recebe essas palavras, Davi reage diante daquela ingratidão. E a forma que Davi escolheu em reagir foi dizer: mata todo mundo. Se ele não reconhece o que o rei fez por ele, ele não merece viver. Mata todos, dos pequenos, dos menores até o maior. Toda a casa de Nabal será destruída. E aqui eu fico imaginando dois personagens dentro de uma casa. Porque a Bíblia diz que Nabal, ele é de dura cerviz, é um coração duro e maligno. Ele é filho de Belial. Então o seu coração é maligno. E às vezes precisamos de discernir, porque existe dentro da nossa casa uma ação de Nabal contra nós. Nabal tipifica, filho de Belial, tipifica Satanás entrando para destruir a nossa casa e o nosso lar. E ele tem as suas ações e as suas atitudes inconsequentes para destruir a nossa casa e a nossa família. Mas a verdade, o que eu aprendo aqui, é que cada mensageiro de Satanás que tenta destruir a nossa casa, para cada mensageiro de Belial, existe um levante de Deus para salvar a nossa família. Para cada ação do diabo contra a nossa casa, para cada arquitetura do inimigo, para arquitetar algo contra os nossos filhos, contra nosso lar, existe uma ação poderosa de Deus para destruir todo o intento do inimigo. Então eu preciso liberar uma palavra para você. Se o inimigo anda cirandando contra a sua casa, você foi o escolhido para que Deus levante a sua história para mudar todo o ambiente da sua casa. Ei, escuta, o seu comportamento revelará a bênção sobre a sua família. Tudo depende do seu comportamento. Pregador, mas você está colocando um peso de responsabilidade muito grande na minha vida. Exatamente. Deus não precisa de todos dentro da sua casa. Deus precisa só de você para fazer uma revolução dentro da sua família. Deus precisa só que você se levante, só que você se erga. Ei, você está pensando que a sua casa inteira precisa de mudar. Se você mudar, a sua casa inteira muda. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você foi quem Deus escolheu para mudar toda a história da sua família. Pastor, mas a minha história é de divórcio. Na minha casa minha avó divorciou, meu pai divorciou. E você será a restauração dessa casa. A maldição será quebrada, porque Deus dará milagres sobre a sua vida. Pastor, mas eu vivo um juízo, uma sentença dentro da minha casa, de maldição hereditária, de portas de ilegalidades que foram abertas. Deus levantou você para fechar toda a porta de maldição dentro da sua casa, para que você seja o alvo que Deus vai usar, para que toda a sua história seja transformada. Você crê?
Então aplauda o nome do Senhor para eu beber água. Quando Davi levanta essa palavra, quando Nabal exerce essa palavra, o juízo é estabelecido. Quando o juízo é estabelecido, um mensageiro sai às pressas e vai avisar a Abigail do que irá acontecer dentro da casa dela. Pastor Fernando, Deus tem os seus profetas para avisar, para que a sua casa não seja destruída. Deus tem o livramento que você precisa para que o seu lar não seja destruído. Deus escuta coisas que você não escuta. Deus tem acesso que você não tem. Deus vai aonde você não consegue ir. Eu vou dizer mais: Deus conta segredos para os seus profetas. Fala para o seu irmão: Deus nessa noite está usando os seus profetas para que haja livramento na nossa casa. A Bíblia vai dizer, pastor Felipe, que naquele momento um mensageiro corre e diz para Abigail: Abigail, Nabal negou ajuda para Davi, alimento, negou descanso, repouso. Davi se enfureceu com a gratidão e mandou que os seus servos desembainhassem a espada e viessem matar do menor até o maior. Uau! Abigail ouve aquelas palavras e reage diante daquilo que ela ouviu. Porque tudo que Deus quer é analisar o seu comportamento diante daquilo que está sendo liberado para você. Ele sempre vai te avisar, mas muito mais que te avisar é ver como você reage diante daquilo que ele avisa. Sabe por quê? Porque tem coisas que dá para esperar, mas tem coisas que são caráter de urgência para mudar. Existem coisas na nossa história, na nossa vida, nos acontecimentos da nossa casa, que a gente até procrastina e diz assim: depois eu resolvo, amanhã eu vejo isso, eu faço esse exame daqui 30 dias. Mas tem coisa que está gritando, e Deus está esperando a reação sua por tudo aquilo que você tem escutado aqui. Nós já estamos no 6º dia e já foi liberado várias palavras sobre a sua vida. Já foi liberado palavras proféticas aqui que viraram decreto sobre nós. E tudo que Deus está querendo é uma reação sua diante daquilo que você está ouvindo. Abigail me ensina coisas poderosas e extraordinárias. Quando ela ouve a palavra, ela se levanta e corre para salvar a sua família. Tudo que Deus espera de você nessa noite é que essa palavra mexa com você, e você, mulher, comece a mudar as atitudes dentro da sua casa. Ei, homem, Deus está dizendo algo para você. Está na hora de você reagir. Você está vendo as coisas perderem o controle, você está vendo o seu casamento se acabar e você não reage diante disso. Você está vendo seu filho ir embora, você está perdendo o controle da sua casa. Seu filho já não obedece mais, seu filho já não dá crédito mais à sua palavra, já não há mais vontade nele de servir o Senhor. Você está esperando o quê? Para reagir, levantar, para mudar a sentença da sua casa. O que mais mexe com o nosso coração é a situação apática diante das atitudes que precisam ser tomadas. Porque se Abigail não corre, a casa dela ia toda ser destruída. Se Abigail não se levanta para proteger a sua família, o juízo seria estabelecido dentro do seu lar.
E às vezes estamos tão desapercebidos com tudo que está acontecendo, que a gente vai deixando, procrastinando, o problema não resolve, a situação do casamento agrava, o relacionamento está piorando, a sua atitude dentro de casa não muda. Você está esperando ela acabar para você mudar? Quantas pessoas chegam no gabinete para desabafar, para procurar a gente e dizem assim: eu acordei tarde. Quando eu percebi, já tinha acabado. Quando eu percebi, eu perdi o meu filho. Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não reagi antes? Porque se eu tivesse tomado alguma atitude, as coisas estariam completamente diferentes. Querido, você precisa de reagir. Há um juízo estabelecido, e ele vai ser mudado quando você reagir diante do que está acontecendo. A sua ação vai provocar os céus. A sua ação vai provocar um mover de Deus na sua história. Pregador, como é que eu vou reagir? Ainda dá tempo de você colocar seu joelho pelas madrugadas. Ainda dá tempo de mudar atitudes dentro da sua casa. Ainda dá tempo de você mudar o comportamento com a sua esposa, com seu esposo. Está na hora de você mudar o comportamento com seu filho, com a sua filha. Ainda dá tempo. Deus está gritando aqui na Metodista Central: corra, porque ainda dá tempo. E Abigail começa a fazer algumas coisas que eu queria compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que Abigail vai fazer: Deus quer livrar a sua casa, e para isso Ele sempre vai enviar um mensageiro. Não tem essa, não me avisaram. Não tem essa, fui pego de surpresa. É você que não atentou aos sinais que estavam acontecendo. É você que não atentou. Você tratou as coisas muito naturais. Você não percebeu a distância que já estava acontecendo dentro da sua casa, das ações do inimigo que estava infiltrando e destruindo o seu relacionamento. Você não percebeu que atitudes que estavam gerando dentro da sua casa estavam correndo o risco de você perder toda ela. Você não foi pego de surpresa. Deus te avisou. Deus usou alguém. Deus usou um culto. Deus usou 7 dias na terça-feira para gritar que ainda tem jeito, que tem como reverter, que a maldição não tem poder sobre a sua casa, se você correr aos pés daquele que pode mudar. Só que tem um diferencial aqui na Abigail, que mexeu comigo, que mulher sábia, que mulher inteligente, parece a Gláucia. Vou te dar uma moral, hein? Olha só que coisa interessante que ela fez. Ela chama o mensageiro, pastora Rosane, e fala assim: antecipa, corre na frente. Olha a estratégia: corre na frente e avisa Davi que eu já estou preparando tudo que ele precisa. Ei, Deus vai te dar uma estratégia nova. Vai vir do céu uma sabedoria, vai vir do céu uma inteligência. Você não, levanta a sua mão, estou profetizando, recebe aí. Deus vai usar a sabedoria, a inteligência para você reverter o quadro que está a sua casa. Pregador, como é que eu vou fazer isso? O céu vai revelar aos seus ouvidos, você vai ser visitado em sonhos. Deus vai usar alguém para te dar a estratégia, mas a sua casa não será você vai antecipar a ação do
juízo, enquanto eles estão armando para destruir sua casa, você vai antecipar e vai dizer: ei, o Senhor me avisou e eu recebi o livramento. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Vai vir do céu uma estratégia nova. Você vai antecipar para que a sua casa seja blindada pelo Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer assim: diz para ele que eu estou preparando 200 bolos. Me deu até fome, irmãos. Eu adoro bolo. 200 bolos. Eu estou preparando um carneiro. Eu estou preparando bebida. Nós vamos oferecer o melhor para ele, para que ele não faça nenhum mal sobre nós. O mensageiro antecipa. E Davi enche o coração dele de misericórdia e de compaixão. E a Bíblia vai dizer que quando Davi vai se aproximando, ela corre e cai aos pés de Davi e diz assim: ei Davi, ele é filho de Belial, a minha casa não pode sofrer um juízo por causa dele. Eu sou sua serva, eu me prostro diante de você. Muda a história da nossa casa e da nossa família, e tem compaixão e tem misericórdia de nós. Sabe o que eu aprendo aqui, pastora Natasha? Que às vezes a gente fica esperando alguém reagir por nós. Não, o meu marido vai resolver isso. Não, isso é função da minha mulher resolver isso. Ou então o filho que está lá dizendo: não, eu não vou fazer porque isso é coisa do meu pai e da minha mãe. Ela não importou quem que é que tinha que fazer, ela foi. E eu preciso liberar essa palavra para você. Deus vai usar você. Ele não conta com o microfone, Ele não conta com o banco dessa igreja, Ele não conta com as paredes dessa igreja. Ele está contando com você, meu irmão. É você que Ele está se levantando para salvar a sua casa. É você que Ele vai usar para mudar o coração desse homem. Essa mulher dura, difícil, é você que vai transformar o coração dela. É a ação de sabedoria, de inteligência que Deus vai te dar, de estratégia. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Abigail está dizendo: independente do coração do meu marido, independente do ambiente da minha casa que eu estou vivendo, um homem que bebe, um homem que estava enchendo a cara toda, um bêbado, um alcoólatra. Nabal era isso, um homem de coração duro, difícil de lidar, devia ser ignorante, bater nela, era homem ruim. Se é Belial, se a Bíblia fala que ele é ruim, quem sou eu para falar que ele é bom? Eu vou falar mal do Belial aqui. Nabal era gente ruim. E às vezes dentro da nossa casa a gente tem que conviver com gente assim. Mas deixa eu te falar uma coisa: o seu coração vai mudar a história da sua casa. Não importa quem está dentro dela, é você o responsável para mudar tudo que está acontecendo lá dentro. Porque às vezes queremos justificar. Você não sabe o que eu passo. Às vezes queremos nos esconder atrás dos problemas e dizer assim: eu estou passando por isso tudo. Você não sabe com que eu casei, meu filho. Você não sabe o capiroto quando monta no meu marido. Eu conheci uma mulher que falou comigo assim: não, vou morar, Deus vai mudar a história dele. Não quero que muda não. Eu quero que ele vá para o inferno. Eu falei: minha irmã, Deus te colocou ali para mudar o coração dele. Não, já sofri demais. Agora minha vingança é ele ir para o inferno. Estava mais fácil ele converter e ela ir para o inferno. É isso que a gente precisa de entender. Que o coração das pessoas às vezes se azedam por causa das injustiças praticadas contra ela. Tem pessoas que estão duramente feridas aqui, porque foram machucadas com palavras.
que foram traídas, que foram altamente decepcionadas, que a sua casa tornou-se um palco de guerras. Não há mais convivência, não há mais paz, não há mais harmonia. O seu ambiente de casa parece mais um ringue. Toda hora tem uma discussão. O prato cai, já é motivo para a briga estourar. E outro dia, eu passando o dedo no Instagram, eu vi uma coisa tão interessante de um pastor ministrando. Ele diz assim: quando a visita vai na nossa casa e entorna o suco na toalha, o que a gente fala? Acontece. A gente é assim mesmo, não preocupa com isso. Vai o marido entornar, vai pôr o feijão e cair aquela gotinha. Você não está vendo essa turma? Lá em casa não é assim não. Eu já vi isso na casa dos outros. A gente é tão compassivo com os de fora e tão agressivo com os de dentro. Porque os de dentro, a gente não tem medo de ser quem a gente é. A gente tira a nossa máscara. A gente faz igual o Naamã. Lá fora, cheio de guerra, poderoso na batalha. O Naamã, o bonzão, o agradável. Mas lá dentro de casa, a lepra é mostrada. Era isso que Abigail vivia dentro de casa. Dentro de casa ela vivia dores profundas pelas atitudes de Nabal, pelas ações de duro que a Bíblia diz que Nabal era. Mas mesmo assim, a dureza do coração de Nabal não contaminou o coração de Abigail. Deixa eu dizer uma coisa: ninguém tem o poder de mudar a sua essência. Tem um Espírito de Deus aqui hoje. Ele está te enchendo de gozo e de alegria. Ele está investindo você de vestes de louvor, de alegria. Há um bálsamo de cura sobre a sua vida. Para cada ardor na sua alma, para cada aflição de espírito que você tem vivido dentro de casa, Deus tem um remédio para você nessa noite. Deus tem a saúde espiritual que você precisa. Deus tem a restauração que você necessita para mudar tudo que você precisa dentro do seu lar. Você não será contaminado com quem está lá dentro, mas você vai contagiar quem está lá dentro. A mentalidade de filho é essa. A mentalidade de filho contagia, a mentalidade de escravo contamina. Quando esperamos de alguém, sempre seremos contaminados. Mas quando nós nos reagimos e nos posicionamos no papel que Deus espera de nós, no papel que Deus espera daquilo que você está sendo avisado, prepara que a sua casa vai ter saúde, milagre e vitória pelas ações de Deus. O juízo não se estabelecerá, porque Deus trará misericórdia e graça sobre a sua vida. Há livramento para a sua casa. O tema mexeu comigo. Proteja a sua família. Exatamente o que Abigail está fazendo. Ela está protegendo a sua casa com ações inesperadas. Nabal nem sabia o que ele está fazendo. Eu sei que tem gente que nem sabe que você está levantando de madrugada para mudar a história da sua família. Mas você sabe às 3 horas da manhã o quanto o seu travesseiro tem sido molhado. Você sabe o quanto que você tem jejuado para que a sua casa seja liberta, para que aquele coração seja atingido pela graça de Deus. Aguenta firme, Deus vai estabelecer vitória para a sua vida. Abigail toma algumas atitudes. Ela antecipa o mal que viria sobre a sua casa. Não espera o mal chegar para você acordar. Antecipe. Você ainda pode mudar toda a ação do inimigo contra a sua vida. Olha que coisa linda. O nível da sua busca vai revelar o que você vai colher.
É exatamente isso. O nível de entrega de Abigail, de servidão, de serviço, de gratidão a tudo que Davi fez por eles, aumentou o nível de poder e de graça sobre a vida dela. Você vai responder aos desafios que você está vivendo da sua casa com relação ao nível de entrega que você tem. Tem gente que quer receber muito, mas entrega pouco. Tem gente que quer muito favor do céu, mas a verdade é que você não se posiciona em momento algum para que o céu se manifeste na sua vida. É claro que não tem nada a ver com o que você faz, mas é com o que Ele faz. Mas a pastora Rosângela sempre diz isso: nós não temos poder para promover nada, mas nós temos poder para provocar tudo. O tamanho da sua semeadura será o tamanho da sua colheita. O tamanho da sua entrega será o tamanho da resposta que você precisa. Quanto que você tem lutado, quanto que você tem entregado a Deus, aos seus desafios, à sua casa, à sua família. Isso revelará para Deus o quanto que você quer, meu querido. Você vai provocar os céus, mediante aquilo que você vai entregar. E é para isso que você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Abigail está fazendo isso. Ela cai aos pés dele e clama por misericórdia. E é lindo o que acontece quando ela faz isso. Ela provoca nesse nível de entrega. E a Bíblia diz assim: olha, tem coisas que não dá para esperar, a gente precisa correr. E a forma que eu me comporto diz muito o quanto que eu quero, o quanto que eu estou importando. Porque a nossa família é o nosso maior patrimônio. Pastor Daniel disse isso aqui, terça-feira profética, na terça-feira passada. Ele diz assim, que nenhum sucesso lá fora vai surpreender um fracasso familiar. Nenhum sucesso ministerial compensa um fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. A família é o nosso maior patrimônio. Deus quer te usar, Deus quer te fazer bênção, mas o seu primeiro ministério é dentro da sua casa. O meu maior ministério é levar reitor João Pedro e Glaucia para o céu. O restante é aquilo que Deus nos acrescentou, é aquilo que Deus nos deu, nos agraciou. Mas a nossa casa precisa ser blindada e guardada. Quanto você tem investido para a conversão dela, para que você grite: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vivemos uma crise, e essa crise é mundial, de transição. As empresas têm vivido uma crise, porque não conseguem transitar para os filhos tomarem conta das empresas. Uma família de 10 filhos, um escapa para assumir o lugar na empresa. Só que eu fui analisar isso, pastor Daniel. Eu fui ver que a gente vive essa crise dentro da igreja. E eu fui ver que essa crise é desde Abraão. Abraão foi um homem que teve experiência, que andou, que foi com Deus, que Deus operou na vida dele, que Deus deu graça, manifestou, revelou. Isaac. O que a gente fala de Isaac? Passou desapercebido. E a influência caiu para o filho. Porque saiu um implantador, um enganador. Que se ele não corre para mudar a história da vida dele, o juízo estava estabelecido. Davi, homem segundo o coração de Deus, viveu coisas extraordinárias, magníficas. E Salomão? Construiu o templo, foi o mais sábio. Se perdeu 700 concubinas, 300 virgens. O mandato era não juntar riquezas, que o rei não juntasse riqueza, não juntasse mulher. Casou com um monte. Quando termina o reinado de Salomão, a idolatria tinha tomado conta da história de Israel.
Sabe por quê? Não conseguiu transitar. O avô teve experiência com Deus e andou com Deus. O filho viu o que aconteceu na história do pai. E o neto não viu acontecer nada da história do pai, só viu o que aconteceu na história do avô. A gente tem vivido isso. Temos entregado, mas e os nossos filhos? O que eles têm vivido? O que eles têm influenciado com a sua experiência? Com a forma sua de viver, de agir? O que você está ensinando? O caminho da igreja ou a experiência com Deus? Eu me emocionei outro dia. O Heitor acordou de madrugada com um sonho terrível. E quando ele gemeu na cama, eu acordei. E de repente eu vi ele de joelho, orando e falando: Senhor, me livra dos sonhos ruins. Nossa, viu? Eu falei: filho, o que está acontecendo? Papai, eu tive um sonho ruim, mas eu já orei. E Deus já está dando, e Deus já livrou. Sabe por quê? Porque ele vê a gente orando. E ele já está tendo as próprias experiências dele. Porque ele sabe que a oração tem muito poder. Quando ele acaba de orar, ele fala assim comigo: estou forte, papai. Porque eu já expliquei para ele que a oração fortalece, que a oração nos renova, a oração nos põe de pé. Eu preciso liberar essa palavra para você. Você vai influenciar seus filhos. A sua geração não vai se perder. Você será uma influência do céu. Não só para que eles conheçam o caminho da igreja, mas que eles conheçam o caminho da revelação de Deus. Eles vão conhecer a história só. Eles vão viver milagre de Deus. Vou terminar. A Bíblia vai dizer que ela antecipa, prepara os pães. E quando Davi se alimenta, ele libera 3 palavras para ela. A primeira coisa que Davi diz: bendita será a sua casa. Bendita será você, Abigail. Bendita será a sua atitude. E ele começa a bendizer a vida de Abigail e a família de Abigail. Tem um mover do céu aqui hoje. E Deus está dizendo para você: bendita será a sua família. Bendita será os seus filhos. Bendito será os filhos dos seus filhos. Deus está bendizendo a sua casa e a sua geração. E quando Ele está bendizendo, toda maldição está sendo banida da tenda da sua porta. Deus está dizendo: bendita será a sua casa. E Ele está pondo para fora toda intriga, toda inveja, todo ódio, toda maldição, todo desentendimento dentro daquele lar, toda escassez, todo espírito maligno que arquitetou, que manipulou corações, mentes. Ele está dizendo: não, a sua casa será bendita, a sua casa será abençoada. A Bíblia vai dizer que ele começa a bendizer a casa e a família de Abigail. Segunda coisa, ele diz assim: vai em paz. Há uma palavra de paz sendo liberada para a sua casa. Tem pessoas que estão profundamente angustiadas e perturbadas aqui. Deus me revela agora, tem pessoas sofrendo com insônia, levantando pela madrugada, rolando na cama, o sono não vem. Você tem se perturbado com as preocupações, com os pensamentos, com as lutas que estão travadas dentro da sua casa, financeira, emocional, familiar. Tem guerras travadas que está te angustiando, te agitando, que está trazendo uma aflição tão grande dentro da sua alma, que você perdeu a paz. E por você perder a paz, você perdeu a alegria. E por você perder a alegria, você perdeu a força. E por você perder a força, você perdeu o ânimo. E por perder o ânimo, você perdeu a coragem. Mas Deus está dizendo: paz seja contigo.
Os discípulos estavam com a porta trancada, com medo. Jesus entrou no meio daquela porta, despedaçou e diz assim: paz seja contigo. Naquela hora as portas se quebraram, os discípulos saíram e viveram o maior avivamento da história, porque a paz quebra cadeias, quebra grilhões. Tem um bálsamo de paz recaindo sobre a sua vida nessa hora, e quando essa paz está entrando, a maldição está sendo quebrada nessa hora, as cadeias estão sendo quebradas. Há um grito do céu aqui hoje, desfazendo obra maligna, desfazendo o trabalho de macumbaria, de feitiçaria contra a sua vida. Toda a hoste do mal sai em nome de Jesus, e a paz vai voltar para a sua casa. Acabou a paz no casamento, recebe paz no seu matrimônio agora, mulher. Ei, homem, a paz vai voltar para dentro da sua casa. Acabou a paz com o filho, com a filha, recebe a paz. O filho se converterá ao coração do pai, o pai ao filho, e todo mal será banido e retirado. Recebe a paz. Vá em paz, Abigail. O juízo está tirado. Volta a se alegrar. Você chegou aqui tão perturbada, tão atribulada, mas a sua atitude, Abigail, mexeu com o céu. O rei se alegrou com o que você fez. Você veio buscar o recurso no lugar certo, Abigail. Você procurou a pessoa certa. Eu preciso dizer para você, você veio no lugar certo. Jesus está aqui. Você veio no momento certo, porque ainda dá tempo. Deus libera essa palavra para você. Você veio no tempo certo. Ainda tem tempo para mudança e transformação da sua casa. Volta para casa em paz. Tira essa angústia, tira essa aflição da sua cara. Coloca um sorrisão no rosto, porque o milagre está voltando para dentro da sua casa. Terceira coisa, se num braço de Deus, pastor Júlio, tem a misericórdia, no outro braço tem o juízo. É claro que o braço da misericórdia é muito maior, ele vai se estendendo. O braço da misericórdia é que todo dia ele te dá a oportunidade de você fazer como Abigail, se levantar e mudar. Mas a verdade é que Abigail chegou lá e contou para Nabal. Nabal estava embriagado e nem deu importância com o que ela fez. Só que a motivação de Abigail, ela não era movida pela aprovação. Porque se você é movido pela aprovação, a reprovação vai te parar. Se você é movido pelos elogios, a crítica te para. Mas quando o seu coração é movido por uma nobreza, de não importa quem vai celebrar a sua vitória, o importante é que você vai vencer. Ninguém te para, ninguém te detém. Ela conta para Nabal e Nabal despreza. Eu sei que existem pessoas aqui que estão profundamente entristecidas, porque não reconhecem a vitória que Deus está fazendo na sua vida. Não reconhece as mudanças que você tem tido. Não celebra nenhum minuto com as suas conquistas. E às vezes você se paralisa por causa disso. Abigail sacudiu a poeira. Continuou a vida. Passou 10 dias, a Bíblia diz. 10 dias. Aquele homem de coração duro, a Bíblia volta a dizer sobre ele. E Nabal, de um coração duro, não se importou com nada que aconteceu, não foi grato com nada que aconteceu. E eu disse agora há pouco, que o ingrato ele dura um tempo, mas o juízo sempre vem. Davi não fez nada, mas Deus entrou com a justiça e matou Nabal. Quando mata Nabal, Davi fica sabendo. E a Bíblia vai dizer que naquela hora,
Davi chama Abigail e diz assim: ei, Abigail, seu tempo de humilhação acabou. Eu vou te colocar agora como esposa do rei. A honra está sobre a sua vida. Naquela hora, Deus muda a história de Abigail. A honra de Deus é estabelecida na história dela. Nabal aqui tipifica o inimigo, porque ele é filho de Belial. Deus vai estabelecer juízo nesses Nabal que anda tentando destruir sua casa. Deus vai arrancar eles de dentro da sua casa. Deus vai arrancar todo espírito maligno que tenta destruir sua família. Nós estamos pregando aqui e essas palavras viram um decreto na sua história. Ações poderosas do diabo que serão tiradas, repreendidas, serão aniquiladas na sua história e da sua família. Nabal vai sair, mas a sua casa viverá um tempo de honra na sua vida. Ele bendiz a casa dela, ele traz paz para a casa dela e ele traz honra para a casa dela. Eu queria que você colocasse de pé nessa hora. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você sai daqui hoje com essa palavra: bendito será sua casa, bendito será seus filhos. Eu quero dizer para você que a sua casa será bendita, meu irmão. Tem um tempo que Deus vai trazer paz para dentro da sua família. Chega de viver atribulada. Chega de viver como se o dia estivesse sendo estragado toda hora. Você está feliz e sempre acontece uma ação de Nabal para te destruir e para te envergonhar, para te angustiar. Isso está sendo exterminado. Deus está decretando um período de paz, um tempo de paz para dentro da sua casa, sua vida. Mas tem honra de Deus para você. Porque você se levantou, você antecipou, você reagiu, você lutou pela sua casa, você lutou pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas terras, pelos seus pertences. E o inimigo não vai tocar, ninguém vai tocar, nada, nada, nada. Deus está estabelecendo a honra de Deus sobre a sua vida. A honra de Deus sobre a sua casa é você ver a vitória de Deus chegando sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Tem um agir de Deus. No lugar da vergonha, vem dupla honra do céu sobre a sua vida. Eu sei que tem mãe chorando aqui. Eu sei que tem mulheres derramando lágrimas aqui, que não aguenta mais o período da humilhação, que não aguenta mais as dores. Mas Deus está pegando na sua mão e está dizendo: filha, chegou o tempo de eu te honrar. Chegou o tempo de eu te pôr de pé. Chegou o tempo de você celebrar as atitudes que você tomou para salvar a sua casa. Nenhuma oração foi em vão, Abigail. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Nenhum choro que você caiu aos meus pés. Nada que você preparou. Todo o trabalho que você teve, todo o serviço que você teve, tem honra do céu sobre a sua vida. Você não levantou de madrugada à toa. Você não jejuou à toa. Tem graça de Deus se manifestando sobre a sua vida. E nessa hora, eu queria convidar você. Uma atitude mudou tudo. Qual foi, pregador? Ela correu, antecipou, e Deus deu todo o livramento. Ainda há tempo. Corra para o altar. Coloca a sua família aqui. Porque a sua ação aqui no altar pode estabelecer tudo que você precisa para mudar a sua história.